Quando a gente pensa em diabetes e podologia, qual é a interferência da farmacologia nessa doença? Você já parou para pensar nisso? Pois é, o diabetes mellitus é uma doença crônica e que afeta a população ao redor de todo o mundo e faz com que o corpo tenha uma dificuldade no processamento da glicose, levando aos níveis elevados de açúcar no sangue e fazendo com que muitas vezes o paciente apresente complicações, especialmente nos pés. Essas complicações, elas podem estar associadas à neuropatia diabética, ou seja, danos na região dos nervos, que podem resultar na perda ou na alteração na sensibilidade dessa estrutura. E isso faz com que haja um aumento no risco de lesões, de infecções e que o paciente nem perceba que há uma alteração naquela região, com a manifestação de feridas, de calos, de calosidades. Ainda assim, doença arterial periférica, com redução no fluxo sanguíneo nos pés, decorrente de alterações circulatórias, que pode dificultar a cicatrização, levar à formação de feridas e, com isso, aumentar riscos de infecções, e ainda assim o famoso pé diabético. Uma condição que pode ocorrer, né, em pacientes diabéticos caracterizadas pela presença de ulcerações, infecções e, em casos graves, podem ser observadas amputações. E o profissional de podologia, ele vai desempenhar um papel muito importante dentro da equipe de saúde, exatamente no tratamento dessas complicações, mediante uma avaliação regular. Então, exames são importantes para a identificação dos problemas que podem estar cometendo os membros inferiores de forma precoce, né? Alterações patomecânicas, alterações de pele, sinais de infecção, feridas, orientação quanto ao uso correto, né, de calçados, ainda assim manter a higiene desses pés, o controle glicêmico, né, levando em consideração a avaliação de exames bioquímicos. Então, é importante o podólogo saber interpretar quando um paciente está tendo quadros de hiperglicemia recorrente, né, saber fazer encaminhamentos para outras especialidades de saúde quando é necessário. E a farmacologia, ela vem, né, auxiliar no controle glicêmico e evitar com que essas complicações acabem se manifestando, né? Por exemplo, com o uso de medicamentos hipoglicemiantes, né? E aí que são esses medicamentos que vão fazer com que a glicose que está ali circulante no sangue adentrem a região celular. E esses medicamentos hipoglicemiantes, eles podem ser medicamentos de uso oral, né? Então, é pela boca, como o caso da metformina, das sulfonilureias, e a gente pode pensar ainda em medicamentos que são administrados, né, para pacientes diabéticos tipo 1, tipo 2, como as insulinas, sejam elas regulares, sejam elas de ação rápida, né? Então a gente tem esse tratamento. Muitas vezes o nosso paciente que é diabético, quando ele manifesta uma infecção nos pés, principalmente em decorrência de úlceras diabéticas, a gente acaba tendo a observação, né, desses pacientes em uso de antibióticos. Como há muitas vezes também alterações neurológicas, os pacientes podem relatar dor, daí o uso de medicamentos analgésicos, né, e neuropáticos, como é o caso da gabapentina, da pregabalina, para tratar dor neuropática, o que é muito comum, por exemplo, em paciente diabético. Os pacientes diabéticos usarem medicamentos que são vasodilatadores, né, para melhorar o aporte circulatório e a sua perfusão, né, exatamente porque muitas vezes esse paciente ele vai apresentar uma doença vascular periférica, né, e dentro desse contexto da doença vascular periférica, ela pode ser tanto de natureza venosa quanto de natureza arterial. Então, esse monitoramento é importante. E quanto mais medicamentos esse paciente usa, maior a chance de nós observarmos, por exemplo, interações medicamentosas e reações adversas aos medicamentos, né? E é importante nós monitorarmos porque o diabetes ele é uma doença muitas vezes silenciosa e
sinais clínicos acabam sendo observados, não apenas pensando em sensibilidade, em modificação da marcha, mas às vezes a própria desidratação, né, faz com que essa pele ela vai ficando mais desidratada, ela vai ficando mais opaca, ela perde o viço, e o nosso paciente precisa de uma hidratação, não apenas pensando por via exógena, pelo uso de produtos cosméticos com alto potencial hidratante, como a base de ácido hialurônico, que tem um potencial de reter água, né, na estrutura, ou ceras, ou manteigas, né, ou produtos outros que vão garantir essa hidratação, mas a gente também precisa orientar o nosso paciente quanto ao uso correto, né, de líquidos, de água, porque muitas vezes a gente pensa em alterações dentro do diabetes somente nos membros inferiores, mas é uma doença de natureza sistêmica. Então, nós temos que orientar esse paciente a não ter desidratação. A ingesta de água faz uma contribuição importante para que a função renal dele também funcione adequadamente e ele não venha desenvolver uma insuficiência renal aguda, que pode evoluir, se não for tratada, por uma insuficiência renal crônica. E se nós não estivermos atentos aos cuidados do nosso paciente, muitas vezes esse paciente ele pode entrar em diálise, e entrando em diálise é um caminho sem volta, né? Então, é uma doença que nós podemos contribuir ativamente na melhora do quadro desse paciente, né? Então, a gente tem que entender que nós, profissionais, precisamos entender do quadro patológico, mas é importante a gente também observar que medicamentos esse paciente usa, porque muitas vezes o próprio medicamento vai contribuir na desidratação cutânea, vai contribuir na diminuição da massa muscular desse paciente, que vai interferir na marcha. Então, é um conjunto de fatores que nós temos que avaliar dentro desse contexto, né? Então, fazer com que o meu paciente ele venha aderir à terapêutica medicamentosa de forma correta, cumprir as suas orientações enquanto profissional de podologia, vai garantir uma melhor qualidade de vida, uma sobrevida, e vai fazer com que esse paciente ele tenha muito mais tranquilidade em levar essa doença que é crônica sem grandes agravos. Vem com a gente, se inscreve aqui no canal para você saber mais sobre isso.